Graça e paz, bom dia a todos. Vocês que me acompanham aí no Facebook, no YouTube. Eu sou o irmão Reinaldo, mais uma vez, os apresento. Estou aqui para trazer mais um estudo, mais um entendimento para as nossas vidas, para que possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento. O tema hoje é isto aí: Satanás e diabo aniquilado na cruz. Amados irmãos, abençoados com todas as sortes de bênção, quando eu trago esses assuntos aqui, referente a argumentos pelo qual nós aprendemos dentro do sistema religioso evangélico, e um deles agora eu estou trazendo este estudo sobre Satanás e diabo, porque Satanás e diabo é o terror do sistema religioso, é o terror nas igrejas evangélicas, principalmente. Quando eu falo em religiões, eu me refiro a todas, evangélicas, católicas, todo tipo de crença religiosa, e que todo tipo de religião foi abolido lá na cruz. Cristo anulou lá na cruz com a sua morte. Com a morte de Cristo lá na cruz, ele nos trouxe a liberdade, que possamos ser livres. Ele nos deu a liberdade. Nós somos livres. Somos libertos da religiosidade, libertos da escravidão, libertos das proibições, das obrigações. Isso pode, isso não pode, aquilo não pode. Toca, não toques. Então, assim, nós fomos livres. A morte de Cristo lá na cruz do Calvário, ela nos beneficiou. Ela nos trouxe benefício. E um desses benefícios foi nos livrar de Satanás e diabo. Amados, olhando para a Bíblia tem dois estágios. O primeiro estágio é o velho pacto, o segundo estágio é o novo pacto. Então, no Velho Testamento, eu vou ser um pouco claro para você aqui que o Velho Testamento, para o sistema religioso, para os evangélicos, o Velho Testamento, ele é de Gênesis a Malaquias. Então, de Gênesis a Malaquias, não tem diabo. Você entendeu? Não tem diabo. Você pode ler a Bíblia de Gênesis até Malaquias. Lá não tem diabo. Lá só tem Satanás. Diabo não tem. Mas conseguiram, os tradutores da Bíblia, principalmente João Ferreira de Almeida, que foi um padre, ele conseguiu anular esse Satanás aqui no Novo Testamento e colocar diabo no Novo Testamento. Então, no Novo Pacto não tem Satanás, no Novo Pacto tem diabo. E no Velho Pacto não tem diabo, no Velho Pacto tem Satanás. Então, esse tradutor da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, que foi João Ferreira de Almeida, ele teve a incumbência de transformar essa palavra em diabo e de transformar essas palavras aqui em um ser terrível, em um ser das trevas, em um ser que é chefe do inferno e que atormenta a vida das pessoas. Quem fez isso? Foi o tradutor João Ferreira de Almeida. Ele conseguiu essa proeza. Porém, essas palavras aqui, isso aqui não é nome e não é um ser das trevas, não é um ser, não é uma criatura. São palavras com adjetivos, com significados, que no grego, no hebraico, significa acusador e opositor. Essas duas palavras são uma. Esses dois seres aqui é um ser, de acordo com João Ferreira de Almeida, de acordo com o tradutor da Bíblia, de acordo
o ex-padre da Igreja Católica, que pegou essas palavras aqui e transformou elas em um ser para colocar medo na vida das pessoas, para amedrontar as pessoas, para que as pessoas vivessem de um sistema pelo qual existem Deus e existem o diabo, Satanás. E que para as pessoas serem livres desse Satanás, desse monstro, desse ser das trevas aí, as pessoas tinham que viver dentro das igrejas. E a igreja evangélica adotou essa mesma crença, adotou esse mesmo ensinamento. E agora a igreja evangélica é protagonista de um sistema de que as pessoas têm que viver lutando para ser livre, para escapar das armadilhas do diabo e de Satanás. Entendeu? Então, se realmente existisse esses seres, se eles algum dia existiu, eles foram aniquilados lá na cruz, com a morte de Cristo. E se eles foram aniquilados lá na cruz com a morte de Cristo, então eles não existem mais. Se eles algum dia existiu, eles não existem mais. Por quê? Porque foi aniquilado lá com a morte de Cristo lá na cruz. Mas vamos entender por quê. Essas duas palavras aqui, elas significam acusador e opositor. Aquele que acusa e aquele que se opõe. Isso não é um ser. Quando Deus, os filhos de Deus, se reuniam com Deus, se apresentavam a Deus, os filhos de Deus, lá também ia um opositor se apresentar diante de Deus. E um desses foi o que acusou, na situação ali, a vida de Jó, que se opôs a Jó. Então, ele se apresentou diante de Deus e Deus perguntou para esse opositor sobre Jó. De onde vem? E ele responde, de rodear a terra e de passear por ela. E Deus olha para ele, então, tenho visto meu servo Jó, homem justo e correto? Ele diz sim. Aí agora ele acusa Deus. Claro que Jó é homem íntegro e correto e próspero, porque você dá tudo para ele. Então, esse acusador acusou Deus. Porém, o sistema religioso, eles insistem em afirmar que esse opositor, esse diabo, né, que não foi diabo, que foi Satanás, que está no Velho Testamento, que esse Satanás aqui é um ser das trevas, uma criatura que quando os filhos de Deus se apresentou diante de Deus, ele também foi lá e se apresentou diante de Deus também. E que agora, nessa ocasião, a vida de Jó é tentada. Por quê? Para provar que Jó era fiel, Deus usa então esse ser das trevas para ir contra a vida de Jó. Isso que é pregado e ensinado. Porém, era uma pessoa também, era um dos filhos de Deus também que estava lá. Só que uma pessoa com inveja no coração, com ódio, que após o argumento de Deus com ele sobre Jó, ele se enche de inveja, de ódio, e é usado por Deus para tentar a vida de Jó. Aonde foi colocado na vida de Jó ali, Jó perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha, vocês conhecem a história. Então, não é um ser das trevas, não é um diabo, uma criatura, tá? Era uma pessoa cheia de inveja, um opositor, um acusador. Eu posso ser o seu opositor e ser um acusador. Você pode ser um opositor e um acusador na vida de uma pessoa. Nós vivemos cheios desses, de acusadores e de opositores em nossas vidas. Mas não é uma criatura que está usando alguém para ser isso na minha vida. A própria pessoa é que é. Você está entendendo? Mas vamos lá desmistificar esse mistério, né? Aqui há um mistério. Por quê? Porque se esse Satanás e esse diabo realmente já existiu algum dia, hoje ele não existe mais. Porém, as igrejas evangélicas, as religiões, elas insistem em afirmar de que eles não foram aniquilados na cruz, que Cristo mentiu.
que a obra de Cristo foi uma obra fraca. Que o sacrifício de Cristo lá na cruz não serviu de nada. Por quê? Porque nós temos que lutar todos os dias das nossas vidas para escapar e para fugir desse inimigo. E o principal fato é o quê? É estar dentro de uma igreja. É aceitar Jesus e estar dentro de uma igreja. Para não ser livre, tá? Mas para estar escapando, desviando e fugindo das astutas e ciladas do inimigo. Não é isso que é pregado e ensinado? Mas vamos lá. Vamos ler Hebreus capítulo 12, do versículo 14 ao 15. Vamos entender o que diz lá. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, tá? Aos Hebreus. Mais uma vez eu venho reforçar que o apóstolo Paulo ele tira a atenção dele dos gentios e volta um pouco a atenção dele aos judeus, que são os hebreus, tá certo? Vamos lá. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele quem? Ele ali é Jesus, tá? Cristo. Participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Versículo 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Amados, então, vou voltar aqui. Então, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Né? Então, o diabo era que tinha o império da morte. O diabo é que tinha o poder da morte. Certo? Porém, Cristo, ele se revestiu de carne, né? Conhece a história, você sabe disso, né? E como os filhos, né? Eu quero reforçar para você o seguinte, porque nós somos filhos de Deus. Todos é filhos de Deus. Não é só os que aceitam Jesus como Salvador, não. Tá? Todos somos filhos de Deus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, quem? Nós somos um espírito, nós somos um espírito revestido de carne e sangue. Tá certo? Então, todos os filhos de Deus não é esta carne aqui, não sou eu, não sou o Reinaldo. O Reinaldo aqui não é filho de Deus. O Reinaldo aqui é filho de Gilberto e de Ana. Tá bom? Os filhos de Deus são quem? Os filhos de Deus é o espírito que está dentro desta carne. É o espírito que é revestido desta carne aqui que são os filhos de Deus. Porque olha só, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, que os filhos é quem? O espírito meu, o teu espírito, o espírito de cada ser humano participam de carne e sangue. Esse espírito é que é filho de Deus. Tá certo? Também ele quem? Jesus também participou das mesmas coisas. Das mesmas coisas que os filhos de Deus participam de carne e sangue, também o Filho de Deus, Cristo, Jesus, participou das mesmas coisas. Para quê? Para que pela morte dele, com a morte dele lá na cruz, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, se esse diabo aí, se ele existiu alguma vez, em alguma época, que esse diabo aqui é Satanás, João Ferreira de Almeida foi que mudou Satanás para diabo, né? João Ferreira de Almeida, ele traduziu o Novo Testamento, então ele mudou Satanás para diabo. Então, o que tinha o império da morte, isto é, Satanás, ou seja, diabo, né? O que tinha. Ele foi aniquilado com a morte de Cristo lá na cruz. E se ele foi aniquilado, e se algum dia ele existiu e foi aniquilado, então hoje não existe mais. Se eu continuar dizendo que Satanás está aí no mundo atormentando a vida das pessoas, que o diabo está aí atormentando a vida das pessoas, eu estou anulando o sacrifício de Jesus. Eu estou dizendo que a morte de Jesus lá na cruz não serviu de nada. Por quê? Porque o Satanás e o diabo não foi aniquilado. Eles estão aí atormentando a vida das pessoas. Vamos entender? E que livrasse todos os que com medo da morte estavam, por toda a vida sujeitos à servidão.
Vamos entender o que a Bíblia chama de Satanás e o que a Bíblia chama de diabo. O que é diabo e Satanás na Bíblia? Vamos entender qual diabo e qual Satanás foi aniquilado com a morte de Cristo lá na cruz. Para termos esse entendimento, vamos abrir as nossas Bíblias também em Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 7, 8 e 9. Perdão. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? 9. Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. 9, né? Deixa eu retornar para nós entendermos lá de novo, certo? Hebreus, e livrasse todos os que com medo da morte estavam. Então, irmãos, quem era que tinha o ministério da morte? Diabo, não é? O diabo era que tinha o ministério da morte. Então, que diabo é esse que tinha o ministério da morte? Vamos entender. O diabo, ele tinha o ministério da morte. Satanás, ele tinha o poder da morte. Certo? Então, olha o que está escrito em Coríntios aqui. Vamos entender. Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios 3, 7. E se o ministério da morte, quem era que tinha o ministério da morte? Nós leu lá atrás em Hebreus. Quem era? O diabo, certo? O diabo era que tinha o ministério da morte. Então vamos lá. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, que ministério que foi gravado com letras em pedras? A lei de Moisés. A lei de Moisés é que foi gravado com letras em pedras. Não foi Moisés que subiu o monte? E lá em cima Deus gravou, escreveu as leis para Moisés em pedras, em tábuas de pedras. Então, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, se o ministério da morte, que foi gravado em pedras com letras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam olhar para Moisés, porque resplandecia em Moisés o poder desse ministério, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Imagina então o ministério do Espírito, que é o ministério do Espírito em nossas vidas hoje, que aniquilou lá na cruz o ministério da morte, que tinha o poder da morte, foi aniquilado lá na cruz. O que foi aniquilado lá na cruz? A lei de Moisés. O ministério que foi gravado em pedra foi aniquilado lá na cruz. Então, diabo, Satanás, era a lei de Moisés. A lei de Moisés que tinha o poder de acusação. A lei de Moisés é que tinha o poder da morte. O diabo aqui, Satanás aqui, era a lei de Moisés. Aniquilado lá na cruz, Satanás e diabo, que foi aniquilado lá na cruz. Diabo era o acusador e o opositor, Satanás acusador e opositor. A lei de Moisés é que acusava e que se opositava, e que se opunha sobre Deus, sobre a vida das pessoas. Acusavam e condenavam à morte todos aqueles que transgredisse alguma ordenanças da lei. Existiam algumas ordenanças da lei que, se a pessoa transgredisse, ela era acusada de pena de morte. Então, quem acusava? Diabo. Quem acusava? Satanás. Quem era esse Satanás? O ministério da morte, gravado com letras em pedras.
Quem foi esse ministério da morte gravado com letras em pedras? A lei de Moisés. A lei de Moisés é que era o diabo. Então, como não será maior, glorioso o ministério do Espírito? O ministério do Espírito em nossas vidas não nos acusa. O ministério do Espírito em nossas vidas nos dá vida, paz e liberdade. Que é o que nós da graça vivemos. Nós do Evangelho da Graça entendemos que nós recebeu esse ministério aqui, ó, o ministério do Espírito, que é um ministério que não nos acusa, que não existe Satanás e não existe diabo para nos acusar, para se opor contra as nossas vidas. Por quê? O ministério do Espírito é mais glorioso, tem maior glória do que o ministério da morte, que era um ministério que era gravado em pedras, que era a lei de Moisés, que acusava e que se opunha sobre a vida das pessoas. Então hoje nós temos um ministério, e é o ministério do Espírito em nossas vidas, que é maior do que o ministério da morte, que era a lei de Moisés, que é maior do que o ministério do diabo, que era a lei de Moisés. Você está entendendo? Então, por que as igrejas hoje elas insistem em afirmar que nós estamos em guerra? Tem um pregador famoso aí que ele, em suas pregações, ele grita assim: sai da frente, Satanás, porque estamos em guerra. Ora, como assim se foi destruído lá na cruz? A morte de Cristo aniquilou esse Satanás lá na cruz. Como é que nós estamos em guerra? Se nem é um espírito. Se esse Satanás, esse diabo, não é nem um ser espiritual. Não é um ser espiritual. Era um ministério de morte, que era a lei de Moisés. E não era um ser espiritual. Como assim? Estamos em guerra? Sai da frente, Satanás, estamos em guerra. Não faz sentido, né? Acho que eu creio que você está entendendo que não faz sentido. Eu espero que sim, porque está sendo bem claro, né? Eu estou sendo bem claro aqui, que não faz sentido. Olha o que Jesus diz, o apóstolo Paulo, né? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, o ministério da condenação foi glorioso. Quem foi o ministério da condenação? Diabo. Quem foi o diabo? A lei de Moisés, né? Escrita em pedra. Foi glorioso, muito mais excederá agora o ministério da justiça, que é o ministério do Espírito Santo, que é mais glorioso do que o ministério da morte. Que é esse ministério que hoje é nas nossas vidas. O ministério da graça, o ministério do Espírito, o ministério da justiça, o ministério da obra de Deus em nossas vidas hoje. Que somos livres de condenação, de acusações, somos livres da religiosidade, somos livres da lei mosaica. Olha o que Jesus diz. João capítulo 5, versículo 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Então, Jesus estava dizendo aqui que ele não acusa. Que quem acusa é Moisés. Quem é Moisés? É a lei. É o velho pacto. O velho pacto é que tinha o poder da morte. O velho pacto é que era o diabo. A lei de Moisés é que era Satanás, que acusava, que se opunha sobre a vida das pessoas, que tinha a acusação, que era o opositor, aquele que era contra Deus, aquele que era contra tudo e todos. A lei de Moisés, que acusa. Esse é que acusa. Cristo não acusa. Cristo está falando aqui, ó, não cuideis que eu vos hei de acusar. Não cuideis que eu vou acusar vocês. Eu não vou acusar vocês, porque há um que vos acusa. Então já tinha um que acusava, que era quem? Moisés, em quem os judeus esperavam. Esse é que acusava. Essa lei aqui, a lei de Moisés é que era o opositor. A lei de Moisés é que era o acusador. A lei de Moisés é que era diabo e Satanás. João Ferreira de Almeida, padre João Ferreira de Almeida, fez a questão de transformar
esta palavra acusador e opositor num ser espiritual, num ser que é Satanás, num ser que é diabo e que hoje persegue a vida das pessoas. Bom, a minha não persegue mais, porque ele foi aniquilado lá na cruz. Se um dia ele existiu, esse ser, porque ele nunca existiu, porque quem existiu aqui foi uma lei, esta lei aqui de Moisés, aqui era Satanás, aqui era diabo, ele foi aniquilado lá na cruz. O interessante é o poder que os estudiosos eles têm de modificar as coisas, né? De transformar e enfiar isso na cabeça das pessoas. E, infelizmente, as pessoas estão dentro das igrejas com sua mente cauterizada, enfiada nisso aqui, fugindo e lutando todos os dias contra Satanás, contra o diabo, contra o inimigo, contra o poder das trevas. Amado, foi destruído lá na cruz. Se um dia existiu, foi destruído lá na cruz. Insistir que eles existem, que eles estão aí operando na vida das pessoas, é dizer que o ministério da justiça, que o ministério do Espírito, que foi a redenção lá na cruz, que foi a morte de Cristo lá na cruz, foi em vão. É dizer que foi em vão. Insistir que eles existem por aí, estão operando na vida das pessoas, está operando no mundo, ora, é chamar Cristo de mentiroso. É chamar a obra de Deus de mentirosa. Porque fala que lá foi aniquilado. Mas os pastores, os líderes falam que não. Que ele está atuando aí na vida das pessoas. Que as pessoas precisam de campanha. Campanha de libertação. Precisa de aceitar Jesus. Precisa de óleo. Precisa de cumprir os votos. De seguir em riscas as doutrinas das igrejas para ser livre de Satanás. Porque senão os demônios vão invadir as casas, é a pomba gira, é preto velho, é tranca-rua, é enxu-caveira, todo tipo de demônio que eles inventaram, que eles criaram, que nem na Bíblia não existe esses demônios na Bíblia, esse diabo, esse Satanás que eles inventaram e que eles criaram aí, e eles insistem com isso dentro das igrejas, entendeu? São pessoas endemoniadas, possessas de demônios dentro das igrejas. Cara, não tem sentido, não tem significado. E eu fico olhando para mim assim, irmão, e tentando entender como que eu caí nessa por anos. Como que eu acreditei nisso. E eu lia essas passagens bíblicas e não entendia. Mas hoje eu leio e entendo e estou trazendo para você a visão. Para que você possa entender também. Como é que pode eu estar lá dentro da igreja lutando contra um demônio, contra um Satanás, um diabo, um ser espiritual que foi aniquilado lá na cruz, se realmente ele tivesse existido? Porque ele não existiu, porque o que existiu aqui, que eu mostrei para você, foi um ministério de acusação, de morte, que tinha o poder da morte, que era a lei de Moisés, o diabo. Deixa eu ler novamente para você. Vamos ler novamente? Tão bom esses esclarecimentos, né? Aí, ó, Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinham o império da morte, isto é, o diabo. Quem era que tinha o império da morte? A lei de Moisés. O diabo aqui, Satanás aqui, é a lei de Moisés. Vamos lá? Não cuideis que eu vos hei de acusar, para com o Pai há um que vos acusa, que é Moisés, que é a lei de Moisés que acusa ele, Satanás e diabo. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Que você está dentro de uma igreja, você ir lá na igreja, ir para a igreja, lutar para você ser santificado, ser abençoado, ser liberto, para que as obras de Satanás, as obras do inimigo, os demônios não venham perturbar a tua vida, a tua família. Você está entendendo que é em vão? É em vão você entrar dentro de uma igreja nesse sentido?
com esses pensamentos, quando você entrar dentro de uma igreja, ouvir um pastor pregar isso, ouvir alguém falar sobre isso, ora, lembre do que eu estou te ensinando aqui hoje, que é uma mentira deles, é um engano deles, é eles te forçando a estar lá, é ele forçando você a viver lá, no engano e na mentira, porque é uma mentira, alguém está mentindo, ou é os pastores que estão mentindo, ou Cristo mentiu, ou a obra, o ministério da justiça, o ministério do Espírito, foi uma mentira, não destruiu esse Satanás lá na cruz. Se ele está operando hoje aí, ele não foi destruído. Romanos capítulo 8, do versículo... Capítulo 7, versículo 8 ao 11. Vamos lá. Que diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a consciência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Vamos ler? 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Vamos lá. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Isso até o 11, né? Então, deixa eu retornar lá para você entender. Vamos entender. Vamos lá. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, quem era que tinha mandamento? Quem era que tinha mandamento? O diabo. Quem era o diabo? A lei de Moisés. Operou em mim toda a consciência, porque sem a lei estava morto o pecado. Amado, sem a lei não tem pecado. Quem era que tinha pecado? Era a lei. A lei de Moisés é que tinha pecado. Quando a Bíblia está falando em pecado, há dois pecados que a Bíblia fala. É o pecado original de Adão e o pecado da lei, da transgressão da lei. Então Paulo está dizendo aqui que sem a lei ele não tinha o pecado. Por quê? A ocasião que trazia o pecado era a lei. A lei era que trazia o pecado. E com ela a morte. Você está entendendo? O ministério que tinha o poder do pecado e da morte era a lei de Moisés. Esta lei de Moisés aqui é que era o diabo, que era Satanás, que nós lemos lá em Hebreus. Você está entendendo? Então, esse mesmo ministério aqui era o mesmo ministério que tinha o poder do pecado e da morte. Olha o que diz Paulo aqui no 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Paulo, ele está afirmando aos romanos que há algum tempo ele viveu sem lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, há algum tempo Paulo viveu sem lei. Você está entendendo? Mas, porém, vindo os mandamentos, o mandamento que era a lei, vindo para a vida dele, ele morre. E reviveu o pecado e eu morri. Então o pecado reviveu. A lei reviveu. O que é que está acontecendo dentro das igrejas? As igrejas as pessoas que estão lá dentro da igreja, elas estão mortas. Você está entendendo por quê? Porque elas estão vivendo a lei. A lei está vigorando dentro das igrejas. A lei que foi destruída lá na cruz do Calvário por Cristo, que foi a lei de Moisés, ela está em vigor dentro das igrejas. Olha o que diz Paulo. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem o poder da morte, que é a lei. Mas vindo um mandamento, reviveu o pecado e eu morri. A igreja evangélica fala, os pastores, os evangélicos em geral, eu falava isso porque eu fui evangélico, que nós era pecador, que nós tinha que aceitar Jesus, nós tinha
que batizar, nós tínhamos que participar, respeitar as doutrinas, seguir os mandamentos, porque nós era pecador. E Paulo afirma aqui que o pecado era a lei. A lei é que era o pecado. E vindo a lei, reviveu o pecado e eu morri. Paulo morreu. Por quê? Porque ele, um tempo, ele não tinha lei, ele não conhecia a lei. Mas depois que ele conhece a lei, que vem os mandamentos, que ele obedece os mandamentos, vive o pecado e ele morre. Vamos lá? Versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. O mandamento que ele pensou que era para a vida, ele achou que era para a morte. E no versículo 11 o que ele diz? Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. Então, a lei de Moisés era que tinha o poder da morte. O diabo, a lei de Moisés que era o diabo e Satanás, os acusadores, era que tinha o poder da morte, o pecado. A mesma lei tinha o poder do pecado e da morte. Por quê? O que era o pecado? O pecado era a transgressão dessa lei. Quem transgredisse essa lei aqui, morria. Porque ela tinha o poder da morte, que era diabo e Satanás, o acusador e opositor, que era a lei de Moisés. Está entendendo? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56 e 57. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Quando nós olhamos para esta passagem aqui, nós vamos entender o seguinte, que é ensinado lá no sistema religioso, né? Inferno, lá no sistema religioso, é um lugar para onde vai a alma perdida. Aquela alma que não é salva, aquela pessoa que não é salva, ela vai para um lugar de condenação que é o inferno, certo? Mas inferno aqui, traduzindo esta palavra no grego, no hebraico, ela significa sepultura. É Sheol ou Had, que é o lugar dos mortos, os lugares dos mortos, para onde todos vai, é sepultura. Então, aqui é o lugar dos mortos, né? Então, o apóstolo Paulo, ele está aqui, ó, onde está, ó morte, né? A morte, aonde está, ó diabo, Satanás, pecado, ó morte, o teu aguilhão, o teu poder. O aguilhão que é o poder. Onde é que estava o poder da morte? Quem era o poder da morte? Quem era que tinha o poder da morte? A lei de Moisés. O diabo, o acusador, o opositor. Quem era que mandava para a morte? Para a sepultura? A lei de Moisés, que matava. A lei de Moisés, o diabo lá, a lei de Moisés era que tinha o poder de mandar as pessoas para a sepultura. E o espírito ficava retido lá. Aonde está a tua vitória? Né? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então, não tem mais vitória aqui. Por quê? Porque Cristo os venceu lá na cruz. Com a morte de Cristo lá na cruz, o inferno, que é a sepultura, a morte, que era Satanás, o diabo, o acusador, o opositor, que acusava, que tinha o poder da morte, que era a lei, foi destruído lá na cruz. Você está entendendo? Então, se foi destruído, se o apóstolo Paulo está perguntando aqui, cadê, onde é que está? É porque foi destruído com a morte de Cristo lá na cruz. 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é quem? É a lei. Quem foi que foi destruído lá? A lei. A lei de Moisés ela foi destruída lá na cruz do Calvário. A lei que tinha o poder da morte e do pecado. Quem era? A lei? Diabo, que nós leu lá em Hebreus, e Satanás. Você está entendendo? Então, esse Satanás, esse diabo, esse que tinha o poder, esse que tinha a força do pecado, que era a lei, não tem mais. Foi destruído lá na cruz do Calvário. As igrejas evangélicas não aceitam isso. Os pastores não aceitam isso. Por quê? Porque eles vivem pregando o pecado, a libertação do pecado. Eles vivem dizendo que as pessoas são pecadoras, que as pessoas estão no pecado,
E eles afirmam isso para eles poderem ter mais força nos seus argumentos, nos seus ensinamentos. Eles colocam lá dentro a lei. A lei está lá dentro da igreja evangélica. Como? Porque lá dentro da igreja evangélica ainda está em vigor o batismo, está em vigor o dízimo, está em vigor a Santa Ceia, que não ceia é Páscoa, não é Páscoa também, porque falta elementos da Páscoa lá, entendeu? O jejum, as proibições, as obrigações, isso era tudo da lei. Então, eles ainda, a lei ainda está em vigor lá dentro da igreja evangélica. Então, dentro da igreja evangélica, se a lei está em vigor, lá também está em vigor o Satanás, o diabo, o pecado e a morte também está em vigor lá dentro da igreja evangélica. Por quê? Porque eles não aceitam que foi aniquilado lá na cruz. Eles não aceitam que Cristo o destruiu lá na cruz. Você está entendendo? Porém, tudo isso aqui, todo essa ordenança de pecado, de morte, diabo, Satanás, tudo isso, toda essa lei foi destruída. E agora? Se ela foi destruída, e para nossas vidas, o que nós temos que... qual o benefício nisso? O benefício, eu vou dizer para você, que esse benefício, na minha vida e na tua vida, é que para nós nenhuma condenação há. Nada pode me acusar e nada pode te acusar. Não tem condenação para as nossas vidas. Nós vivemos em perfeita vitória. Já vivemos uma vida de liberdade. Já somos livres. Eu não preciso aceitar Jesus como meu Salvador para mim ser beneficiado da graça dele. Para mim ser beneficiado do favor merecido dele lá na cruz. Por quê? Porque ele já me alcançou com isso aí. Ele já me alcançou com a sua morte lá na cruz do Calvário. Esta carne aqui já tem o benefício que Cristo alcançou lá na cruz do Calvário, que era ser livre do pecado, do diabo, de Satanás e das leis, das ordenanças, dos mandamentos. Tudo isso Cristo já nos libertou. Não tem acusação nenhuma mais para mim e para a tua vida. Olha o que diz em Romanos, capítulo 8, do versículo 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Livrou ou não livrou, meu irmão? Meu irmão, a obra de Cristo, ela não está num processo de livramento. Para que você possa aceitar Ele como Salvador, batizar, obedecer às doutrinas da igreja, obedecer os mandamentos dos pastores, para que você seja livre. Você nasceu, cresceu, mas agora você precisa de ordenanças na tua vida para você ser livre. Ora, isso é mentira, isso é um engano, isso é anular isso aqui, ó. É anular o sacrifício dele lá na cruz. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Não está livrando e nem vai livrar. Livrou, já livrou da lei, do pecado e da morte. Então, sobre a minha vida e a tua vida, não existe acusação, não existe opositor, não tem diabo, não tem Satanás, não tem pecado e não tem morte. Aí você fala bem assim, uai, mas então e por que as pessoas estão morrendo hoje em dia? Uai, vai morrer mesmo? É a morte da carne, não a morte do espírito. O espírito não morre, mas a carne sim. Essa carne aqui, quando chegar o meu dia, essa carne ela vai para o inferno, que é a sepultura. Ela vai para lá. Mas o espírito, que é o Filho de Deus aqui, que é o espírito não peca. Espírito não tem condenação sobre o espírito. E esse espírito aqui que ficava retido lá na sepultura, lá no inferno, ele foi resgatado com a morte de Cristo lá na cruz. E quando esta carne aqui retornar ao pó e para a sepultura e para o inferno, o espírito aqui, ele retornará para Deus num corpo revestido de glória, como o de Deus.
Você está entendendo? Então, nenhuma condenação há para quem? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus, você está em Cristo Jesus? Então, nenhuma condenação há. Por quê? Porque nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós andamos segundo o Espírito, porque é o Espírito de vida e de paz. O Espírito que nos vivificou. Porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui está dizendo que livrou, mas os pastores, os evangélicos, os religiosos falam que não. Fala que você tem que participar da campanha da libertação, você tem que aceitar Jesus, você tem que mergulhar nas águas, tem que ser lavado nas águas, você tem que ser dizimista fiel, você tem que participar das campanhas, dos votos, você tem que obedecer às doutrinas da igreja, porque se você não obedecer às doutrinas da igreja, você não é uma pessoa livre, você não é uma pessoa liberta, você precisa participar do culto de libertação para ser liberto. Ora, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, me libertou, me salvou, me justificou, me santificou, porque da lei do pecado e da morte eu sou livre, eu não tenho mais pecado, não tem mais lei sobre a minha vida e nem morte mais sobre a minha vida. Por quê? Porque ele me livrou e te livrou. Todos nós somos livres, libertos, salvos, justificados pelo sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário. Então, amados irmãos, esta história de diabo, de Satanás te perseguindo, você lutando para fugir dele, você lutando para correr, para ser liberto, você está em guerra espiritualmente com Satanás, com o diabo, isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Se alguém está mentindo, são os teólogos, são os pastores, são os religiosos, eles que estão mentindo, eles que estão afirmando que o sacrifício de Cristo não serviu de nada, que você precisa de pagar o preço, você precisa pagar o preço, você precisa fazer sacrifícios, fazer jejum, você precisa matar a carne, você precisa correr atrás da sua salvação, correr atrás da sua libertação, você precisa correr atrás da sua santificação. Isso é uma mentira. Por quê? Porque ele já nos livrou de tudo isso. Já somos justificados, já somos livres e já somos libertos. A única coisa que pode estar perturbando a tua vida e você lutando e tem que lutar todos os dias, o que nós temos que lutar todos os dias é para que possamos resistir e viver em luta constante da nossa vida, é contra a carne, porque a nossa carne é que se opõe contra nós. A nossa carne hoje é que é o diabo, é que é o Satanás contra nossas vidas, que é a nossa carne que nos força a cometer erros, a cometer falha, a praticar coisas que venham a desagradar a Deus, e Deus como Pai, e nós como os filhos, Ele vem nos corrigir. Então, com quem nós temos que lutar diariamente é com a nossa carne. Essa aqui que nós temos que lutar. Porque esta aqui que se opõe ao Espírito. Amém? Mas diabo, Satanás, demônio, seres espirituais atormentando a tua vida, deixa eu te dar uma palavra aqui. Fica em paz, fica tranquilo. Viva a tua vida sem medo desses seres, porque esses seres não existem. Viva a tua vida sem medo dos demônios, porque esses demônios não existem. Esses ensinados e pregados pelas igrejas não existem mais. Se algum dia eles existiu, porque não existiu, porque eu mostrei para você aqui que Satanás e diabo aniquilaram lá na cruz do Calvário, que é o mesmo que estão atuando nas igrejas evangélicas, nas religiões aí, foi destruído lá na cruz. Se um dia existiu, não existe mais, porque foi destruído lá na cruz. Né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quem era essa lei que tinha o poder do pecado e da morte? A lei de Moisés, que era o diabo e Satanás, o acusador.
Amém? Graça e paz. Fica com Deus. Um forte abraço. Até a próxima. Espero que você tenha pego o entendimento. Qualquer coisa, pode me procurar. Precisar falar comigo particularmente, no WhatsApp, entre em contato aí comigo, me manda mensagem aí no Facebook, no YouTube aí, que eu estarei respondendo. Talvez passe até o meu número, para que possamos conversar, bater um papo, tirar as dúvidas. Eu estou aqui para ensinar, não para criticar. As minhas críticas, às vezes, é contra esse sistema mentiroso. É contra o engano dos pastores, o engano dos teólogos. Pessoas que estudam e continuam no erro. Eu não sei se é porque eles querem ou é porque eles desejam ser enganadores mesmo, conhecem a verdade, mas não quer pregar ela. Conhecem a verdade, mas estão mascarando, né? Igual eu gravei um outro vídeo aqui, falando da modificação que fizeram, que perverteram o Evangelho de Cristo. Que é o que eles fazem aí, eles pervertem o Evangelho de Cristo, criando seres que não existem. Amém? Graça e paz. Um abraço a todos. Até a próxima.